aqui estamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre salvação pela graça. Hoje nós iremos tirar algumas dúvidas sobre como nós seremos salvos, né? Por que nós seremos salvos? Então, por que Deus permite que nós sejamos salvos? Vamos tirar essas dúvidas hoje. Por que será? Será que é porque nós merecemos? Eu acho que não, né? Então vamos tirar essas dúvidas. Mas em primeiro lugar, nós temos que fazer a nossa oração. Senhor Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por o Senhor se fazer presente em nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Muito obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger e nos guardar. Muito obrigado pela sua graça, Senhor, em nossas vidas. Abra nossas mentes e nossos corações para que tudo que nós venhamos estudar hoje se encaixe, Senhor, e que nós tenhamos a vontade de te servir cada dia mais fielmente. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Olha, hoje eu queria mostrar para vocês esta camisa, Quebrando o Silêncio. Hoje nós fizemos uma programação na igreja voltada para este tema. Foi maravilhosa, né? Então, que vocês possam entender um pouquinho sobre esse Quebrando o Silêncio. Um resuminho antes do nosso estudo. O Quebrando o Silêncio trata-se de orientar mulheres ou pessoas que estão passando por violência física ou psicológica. Nós orientamos na igreja mulheres que estão passando por violência com o esposo, ou mulheres que passaram por violência sexual, estupro, abuso, crianças. Então, nesse Quebrando o Silêncio, nós fazemos todo ano, temos uma vez no ano esse Quebrando o Silêncio, e nós damos o apoio a essas mulheres, a essas pessoas. Acontece de ter, assim, alguns casos com homens, né? Mas são bem isolados. Na maioria das vezes são com mulheres. Mas que nós possamos ter cada dia mais vontade de pregar sobre esse amor de Cristo e dar mais forças para essas pessoas. Mas voltando para o nosso tema salvação pela graça. Mediante a graça de... Vamos estudar? Mediante a graça de quem nós somos salvos. Não é da nossa, né? Vamos lá. Gênesis capítulo 15 é o nosso primeiro textinho de hoje. Gênesis, lá o primeiro livro da Bíblia. Como Deus salvava as pessoas na época do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 6 diz assim: Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Aqui está falando de Abraão, que levou Isaac, né, para servir de sacrifício. Deus lhe pôs à prova, né, pediu o seu único filho, que era o Isaac. E Abraão não teve medo, ele não hesitou, ele levou Isaac, né, para oferecer como sacrifício. Chegando lá, Deus falou: não, Abraão, não precisa, já sei que a sua fé é muito grande. Então Abraão ficou conhecido como o pai da fé, né, por conta desse ato e muitos outros, né, ele tinha muita fé em Deus. O outro texto é de outra pessoa que também ficou conhecido, muito conhecido, como segundo o coração de Deus. Quem será? Vocês conhecem? Quem é essa pessoa que ficou conhecido como segundo o coração de Deus? Abraão era o pai da fé, né? E quem era segundo o coração de Deus? Por incrível que pareça,
é uma pessoa que pecou muito, muito mesmo, Davi. Só que, como eu falei no estudo anterior, quando você peca, mas você se arrepende, Deus perdoa os seus pecados e Ele lança os seus pecados no mar. Ele esquece tudo que você cometeu de pecado e você pediu perdão a Deus. Deus esquece aquele pecado. Ele não volta, Ele não fica lembrando você daquilo que você cometeu de pecado. Então Davi, ele era um homem muito pecador, sim, mas ele se arrependeu dos seus pecados e ele pedia perdão a Deus. Sempre ele estava pedindo perdão a Deus. Então Deus vê a pureza do nosso coração. Deus vê se realmente estamos pedindo perdão do nosso coração, ou como diz o ditado, é só da boca para fora. Vamos ler o texto? O texto está em Salmos, capítulo 6, e o versículo é o 4. Voltar-te, ó Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Então aqui Davi estava rogando a Deus, para Deus voltar-se para ele, olhar para ele e salvar ele pela sua graça. Não porque ele merecesse, mas pela graça de Cristo, né? O nosso próximo texto está em Efésios, capítulo 2, e o versículo é o 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça sois salvos, pela graça de Deus você é salvo. Mas isso não vem de nós, não vem de você, não vem do nosso coração, né? Essa graça não é que a gente mereça, é que Cristo é misericordioso. Isso é dom de Deus, né? É dom de Deus, é dom gratuito de Deus. Deus nos salva, como o nome já diz, salvação pela graça. Quando uma coisa é graça de graça, então é de graça. Você só tem apenas que amar a Deus, servir a Deus fielmente. Então, esta salvação é de graça. Ela não vem de vós, ela vem de Deus. Porém, se você se arrepender dos seus pecados e servir a Deus fielmente, você tem direito a essa salvação. Você tem direito a ir morar na Nova Jerusalém. Você tem direito a ter uma vida eterna. Então, arrependa-se dos seus pecados verdadeiramente e confesse a eles, a Deus. O próximo texto está em João, 1 João, capítulo 5, versículo 11. 5:11 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então Deus deu o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê, você terá a vida eterna. Se você crê e for batizado, né, você terá a vida eterna. Vamos para o próximo textinho de hoje. O próximo textinho de hoje está em Romanos. A pergunta diz assim: o que Jesus fez para nos salvar? Vamos ver. Romanos, ainda no Novo Testamento, tá? Romanos, capítulo 5, o versículo 8. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores.
Quando Jesus morreu lá na cruz, ele não morreu por uma pessoa, né? Ele morreu por todos nós. Ele não morreu só por mim, morreu por todos. Então, quando nós pecamos, nós temos que nos arrepender. Nós temos que confessar esse pecado a Cristo, porque nós temos que ter consciência que Cristo se entregou na cruz por nós. Ele não merecia. Nós merecíamos morrer naquela cruz. Mas Deus mandou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna e vida em abundância. Quando ele fala vida em abundância, você não ter essa vida que nós temos aqui na terra, de dor, morte. É uma vida com alegria, com saúde, com Cristo na sua vida. E as pessoas acham que para nós sermos felizes, vamos nos divertir, para a gente ser feliz, né? Vamos nos divertir. E a diversão que as pessoas acham que é diversão é a bebida, é essas festas mundanas, né? Isso não é diversão, isso é uma como se diz, é uma diversão momentânea, né? Que Satanás faz com que você se divirta naquele momento, porém depois tem as consequências. No outro dia você está ruim, doente, com ressaca, e futuramente essa diversão vai lhe custar um pouquinho caro se você não se arrepender. Como eu falei, todo pecado que você se arrepende, ele é perdoado por Deus. Então, quando nós nos arrependemos, nós somos perdoados por Deus. Se arrependa verdadeiramente, sirva a Deus verdadeiramente. Não adianta você achar que você está servindo a Deus quando você está fazendo coisas que desagradam a Deus. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Não tem como servir a dois senhores. Ou é de Deus ou é do diabo. A salvação é pela graça, é de graça. Porém, você tem que buscar esta salvação. Não é assim você falar, eu já estou salvo, a salvação é pela graça. Jesus já morreu por mim na cruz, eu já fui salvo, então agora eu posso fazer tudo que eu acho que vai me fazer feliz. Vou beber, vou fumar, vou curtir nos bailes até de manhã, vou fazer tudo que me der na telha, o que eu acho que me faz feliz. Mas não é isso que agrada a Jesus. Jesus se agrada de você servir a Ele. Quando você serve a Ele, você adora somente a Ele, você guarda os 10 mandamentos, você será salvo pela graça de Cristo. Mesmo você fazendo o seu papel de cristão, servindo a Deus fielmente, não a dois senhores, você ainda não merece a graça de Cristo, porque ainda você comete alguns pecados. Mas mesmo assim, Deus é misericordioso e Ele nos ama verdadeiramente e Ele quer nos salvar. Vamos para a recapitulação? Recapitulação. Em toda a Bíblia, a salvação é pela graça. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é a fidelidade a Cristo. Então, como eu falei, você tem que ser fiel a Cristo, né? Não é você dizer que serve a Cristo, mas você faz coisas que desagradam a Cristo. Ou você é, ou você não é. Não adianta. Não tem um meio termo. Ou você é cristão, ou você não é. A fidelidade a Cristo. O segundo passo é o arrependimento. E se converter. O terceiro passo é confessar os seus pecados, né? O quarto passo é amar a Jesus e guardar os seus mandamentos. O quinto passo é ser batizado por imersão.
Como foi que você foi batizado? Comenta aí no meu vídeo. Quero saber. Jesus foi batizado por imersão. Ou seja, você pega, quando você está aqui em pé, o sacerdote, ou seja, pastor, desce você, mergulha você na água e sobe. Você vai mergulhar e vai subir. Esta é a imersão. Você vai mergulhar para trás e você vai subir. Vai ser lavado. Você vai ser lavado. Então, este é o verdadeiro batismo, tá? Jesus, quando ele foi batizado no Rio Jordão, ele não precisava ser batizado, né? Jesus, ele era santo e purificado, ele veio do céu sem pecado algum. Porém, ele foi batizado para deixar como exemplo para nós o batismo dele. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Jesus, né? Estava por imersão, a exemplo de Jesus. O sexto passo é perseverar até o fim. E em que nós devemos perseverar até o fim? Perseverar na fé e na guarda dos 10 mandamentos, né? Nós temos que perseverar na nossa fé e guardar os 10 mandamentos. Se nós fizermos isso, nós seremos salvos e nós iremos morar na Nova Jerusalém. Amém? Espero por você amanhã. Um beijo e até amanhã.